Senhoras e senhores, está começando mais um Tremindcast por aqui. Hoje temos um episódio aqui muito bacana, que é um daqueles episódios internos, que a gente chama aqui os especialistas para falar um pouquinho para você dos bastidores, daquilo que a gente vem aprontando por aqui, mas principalmente daquilo que a gente está fazendo, que vai começar a revolucionar muito o jeito de nós fazermos, principalmente, mas já sentimos, e eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho hoje, o resultado na prática para os nossos clientes. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, basicamente, para você que está entrando e quer entender o que a gente vai abordar, a gente vai falar sobre como você testa novos serviços ou produtos jurídicos, você já está um pouquinho mais familiarizado com essa forma de chamar, como é que você se torna um especialista numa causa, né, que tem um volume absurdo nos tribunais e que você recebe pouca gente aí por mês naquela causa, mas você adoraria trazer mais clientes sem perder o teu foco, né? Isso já introduzo desta forma porque muito advogado chega pra gente aqui preocupado, fala, pô, mas eu sou um advogado de família, mas também queria atender, quem sabe, uma causa aqui do direito, sei lá, trabalhista que me interessa, mas eu não queria perder a minha identidade, já tenho vários clientes, como é que eu faço isso? Então a gente vai trazer um pouquinho disso, de como a gente te ajuda, né? E de como isso já tem refletido aqui em números internamente. Então tô com a Lia aqui com o Vitor. Ambos marqueteiros, vendedores, manjam muito aqui do assunto. Vitor, nosso head comercial, e ali a nossa head de marketing. Então, sejam bem-vindos aí. Obrigado por participar e ajudar a gente a levar um pouquinho de informação. Bora. Valeu. Top. Gente, assim, ó, eu vou dar um contexto aqui eu vou pedir para vocês me ajudarem. De cara, a gente vai falar um pouquinho aqui antes de te explicar como a gente faz isso. Um pouquinho já o que a gente vem identificando ao longo desses um pouco mais de 3 anos. Dos clientes que, de fato, a diferença do cliente que tem resultado para o cliente que não tem. Depois vocês vão contando algumas histórias, algumas coisas que a gente tem internamente que são sempre super engraçadas. Mas falando de maneira objetiva daquele cliente que já teve alguma ação de marketing, já fez alguma coisa de marketing jurídico, o que a gente percebe que é uma linha do tempo muito comum, assim, a abordagem, a forma como esse cliente se comporta. Então o cara já teve resultado com marketing digital, né, jurídico, já sentiu um pouquinho que, pô, dá para trazer cliente da rede social, ou essas campanhas aí que falam de Google Ads funcionam, ou eu publiquei um vídeo e veio um cliente falar comigo. Esse cara tem um comportamento que é muito característico. Então o que ele faz? Ele tem, primeiro, uma visão um pouco mais de longo prazo. Ele já tem uma noção, né, de como funciona e faz uma compra consciente. O que isso quer dizer? Ele compra, por exemplo, um serviço de SEO, que é organicamente ele aparecer no Google sem pagar nada para daqui a um ano e sabe o que está comprando. E o principal, ele participa, né? Então ele confia nas orientações, ele entende e sabe que, pô, contratou um especialista, esse especialista tem cases, como é o nosso caso. Então ele está disposto a dedicar um pouquinho de tempo e confia naquilo, certo? Por fim, qual que é a principal, acho que o ponto de escala desse cliente, né, que é o terceiro aspecto? Ele vai ganhando, começa ganhando e vai reinvestindo. Que acho que é uma das maiores diferenças do cara que tá amador, assim, tá sempre, enfim, às vezes vendendo no almoço, assim que fala, né? Para comer na janta, mais ou menos essa linha de raciocínio. Exatamente. Então esse cara que já teve resultado, ele passa a entender o seguinte, bom, se eu fiz um mês lá e coloquei milão e tive resultado, sei lá, vendi 10, consegui fazer 10, no próximo mês eu vou colocar 2, 3, vou aumentando, vou fazendo, tornando o meu marketing, vamos colocar assim, mais alta performance, de um nível mais top, né? E não simplesmente pega aquele dinheiro e bota no bolso, certo? E deixa de reinvestir. Até porque senão ele fica limitado, ele sempre vai querer fazer mais com aquele mesmo dinheiro e não consegue entrar em outras coisas do marketing jurídico que são extremamente relevantes. Tá? Então isso eu já vi meio como um padrão, assim, que o advogado esperto, que está tendo resultado, teve um pouco de resultado, no final ele vai lá, ganha e reinveste. E aí vai esse reinvestir, passa obviamente por testar, por fazer novas tentativas, vamos colocar assim, de áreas, de causas, que daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho. O que mais que vocês já viram, Vitão, principalmente você que já está há um bom tempo nessa, dos caras que têm resultado, né, com o marketing jurídico, que não está aqui, assim, que a gente pode complementar? Quais são os comportamentos, para quem está ouvindo se identificar um pouquinho? Cara, é o cara que ele tem consciência de que não é barato, né? Tipo assim, às vezes o cara chega imaginando que vou gastar 100zão e, porra, vou fazer aqui 50 mil reais de contrato. O cara que tem noção, isso é massa, né? O cara que tem noção de que o percentual do quanto ele ganha, uma parte disso tem que ser dedicado pro marketing, né? Então essa lógica do reinvestir é o cara entender que, por exemplo, putz, se eu quero ganhar 50 mil, pô, 10% disso tinha que ser investido em marketing. Então se eu quero ganhar 50 mil, pô, porque você não bota 5 pau numa campanha, né? Porque onde você quer colocar 1.000 reais e quer trazer 100 mil de retorno, parece ser uma coisa muito, né, distante do que realmente é a realidade que a gente vê. Então hoje é ter o cara ter essa consciência de que pelo menos ali uns 10%, né, o quanto ele vai disponibilizar de verba para marketing do faturamento do cara, né? Eu acho que isso é uma coisa que faz diferença também. Nossa, esse é um nível de escritório já com cabeça de empresa, né? Totalmente. Tem até um dado interessante para complementar que assim, né? Eu fiz alguns estudos já sobre isso. Na época eu tinha curiosidade, a pergunta que eu me fazia era assim, quantos por cento uma grande empresa, sei lá, uma Ambev da vida gasta em marketing? E quantos por cento uma empresa
de varejo, uma empresa de serviço gasta em marketing. E aí, na época, e depois até fiz algumas atualizações, assim, acabei encontrando alguns dados, mas o número não muda tanto. As empresas menores ou de prestação de serviço, empresas que dependem um pouco mais de indicação, que se incluem os escritórios de advocacia, gastam, isso nível Brasil, tá? Uma média de 4 a 5, 6%. E as empresas de varejo, né, que, por exemplo, e-commerce, vamos pegar Magazine Luiza, Ambev, grandes negócios, grandes empresas, investem até 10%. Então a verba dos caras é gigante. Né? E aí quando você começa a entrar dentro disso, você começa a entender o seguinte, né? Você fala, bom, aí vem bem na linha do que você trouxe. Se o advogado fez aqui, né, a partir de uma campanha de marketing jurídico, gastou 1.000 e conseguiu fazer 30, puta, que massa. Ele está distante, tem uma grana ainda, uma margenzinha para ele aumentar. Sim. Se ele vai aumentando aquilo, né, e vai aumentando a receita, o que ele consegue fazer lá na ponta, puta, top. Só que a lógica não é bem essa, porque quando você vai lá, estava gastando 1.000 e bota 2, não necessariamente você vai dobrar. Então aí você começa a ter um aprendizado, fala, pô, mas por que isso não aconteceu? Pois é, aí você começa a aprender, você começa a dar um próximo passo no sentido de performance, até que você começa a chegar em escritórios que a gente tem hoje aqui, que gastam 10, que gastam 15, que gastam 20, tem escritórios que gastam 50, que tem escritórios que gastam 80 mil por mês em tráfego pago, né? Investe em várias áreas, tem marketing interno dentro do escritório. E aí a pergunta que eu fiz esses dias até para um advogado, falei, bom, se não desse resultado, você acha que esse escritório aqui estaria gastando 50 pau por mês? Acho que não, né? Acho que eles não são tão bobos assim. A gente já gravou aqui, para finalizar o raciocínio, com o Rafael da Engraça, inclusive, que eles têm um investimento extremamente expressivo, né? Fizeram muito no orgânico, mas ficaram 4 anos investindo no marketing jurídico, certo? Digital. E hoje colhem, né? Tem mais de, acho que quase 1 milhão de acessos orgânicos que alimenta e fez com que o escritório disparasse em termos de crescimento. Ou seja, não dá, aqui dá para quebrar aquela premissa, aquela máxima de marketing jurídico digital não dá resultado, não funciona. Pois é, se não funcionasse, não teriam tantos advogados ganhando dinheiro, né, há tanto tempo. Mas o que os caras têm em mente é que, pô, não é fácil, tem que investir e demora um certo tempo para que você comece a colher um pouco dos resultados, né? Sim, totalmente. Legal. E o cara que não teve, ele teve 0 ou pouco resultado. Como é que é a característica, o comportamento desse cara aí? Cara, o cara que 0, ele não tem paciência, né? Então, por exemplo, ali você fala da questão da busca do milagre, né? Tipo, a bala de prata. Mas o cara às vezes fala assim, porra, esses leads estão muito ruins, cara. Esses leads não fecham nada, só quer saber de, sei lá, não tem dinheiro, alguma coisa do tipo. Tá, mas quantas pessoas você falou? 5. Aí você falou assim, tá, mas se você vender para uma pessoa, você já tem 20% ali de conversão, né? Então, tipo, cara, precisa aumentar um pouquinho o volume, né? Tipo assim, pô, falar com 20, 30, com 50, falar com 100, para daí você falar que tá ruim. Porque até lá, cara, não tem como saber se tá ruim ou não. Porque, veja, se você tem uma conversão mínima de 10%, 5 você não vai conseguir fechar um cliente. Você precisa falar com 10 para fechar um. Então, é uma coisa que o cara não tem essa paciência. Então, ele quer que de 5, 3 já vão fechar alguma coisa. Tipo, cara, não é assim que funciona. Eu fiz essa conta, acho que foi ontem, ou antes de ontem, falando com um advogado. Aqui dentro da Trimind, né, que são as pessoas que estão procurando para desenvolver marketing jurídico, a gente fecha 20%. Então eu precisaria no mínimo fazer 10 reuniões para conseguir fechar 2 clientes, né? Então se eu trouxer tipo, cara, 10 reuniões é muito pouco, né? Como que eu vou fazer com que isso dê evasão, dê volume? Então a gente precisa sempre trazer mais do que isso, para daí eu falar, puta, velho, tá ruim mesmo. Estamos falando com 50, de 50, 49, tá péssimo. Beleza, mas eu falei com 50. O cara não quer esperar os 50 chegar. Então é uma coisa que eu acho que interrompe, porque daí ele já fala, não, isso aí tá ruim, e aí ele começa a achar desculpa para fazer de novo, né? Para desistir do negócio. Tem um publicitário americano que ele fala o seguinte, ele fala que a amostragem, não vou lembrar o nome dele, que a amostragem não somente é fundamental, como ela ensina muito, porque às vezes você tá, por exemplo, falei com o cliente do 1 ao 50, mas como você muda a forma de falar, a forma de atender, meio natural, né? Que você vai aprendendo com o processo, não vai errar da mesma forma 50 vezes. Pode ser que o número 51 até o 80 você encontrasse vários clientes qualificados. Fazendo uma analogia, assim, em vários aspectos, até da vida, né? Em várias questões de estudo, em outras áreas, é a mesma coisa. Às vezes o cara desiste no começo. E aí desiste no começo, não consegue aprimorar, não consegue se aperfeiçoar. Então, quem que é o vendedor melhor, o advogado que mais se destaca? O cara que mais toma porrada. Então, ele vai lá e ouve 70 nãos, daí dos números 70 para frente ele começa a dar certo. Olha a coincidência. Então, apanhou pra caramba. Só que ele fez isso porque ele mudou a forma de atender. O cara não fica fazendo aquilo de maneira repetitiva, né, para sempre. Então, ele vai aperfeiçoando. Ele passa por 70 nãos para chegar nos primeiros sims, né? E esse segundo ponto ali, de contrata e não dar ouvidos ali, o que você acha ali? Como é que isso se representa? Como é que isso é na prática, né, no marketing principalmente? Acho que complementa muito, assim, né? Tanto o advogado que busca o milagre e que não dá ouvidos,
é aquele advogado que ele não está presente, principalmente no início da estratégia, que a gente sempre fala que é muito importante, né? A gente precisa que o advogado esteja muito ali presente, compartilhando o seu conhecimento mesmo, para que cada vez mais a gente consiga, né, fazendo marketing jurídico, encontrar aquele cliente realmente, né, que seja ideal para o advogado. Então, a gente sabe, a gente chega naquele momento de, beleza, contratou, não deu ouvidos, e o que a gente faz a partir de agora? Não, esse lead não está qualificado, por exemplo, né? O advogado, acho que é muito comum isso, né? O advogado pega e fala assim, olha, esse lead que vocês mandaram não tá qualificado. O que tá acontecendo, né? Acho que tem alguma coisa errada na estratégia, mas espera aí. Talvez seja a falta dessa conexão entre, sim, né, o advogado e, sim, as estratégias. E daí, cada vez mais, o contato do advogado com o seu possível cliente mesmo, né? Você é advogado ou advogada e quer explorar novas áreas de atuação no seu escritório ou fechar novos contratos dentro da sua área de atuação? E se eu te disser que você pode começar amanhã e os primeiros resultados vão aparecer antes de 29 dias? Se isso te interessa, fica comigo que eu vou te contar como. A TreeMind desenvolveu uma metodologia extremamente ágil, que é capaz de dar start nas suas campanhas em apenas um dia. E o melhor, sem se preocupar com a criação de um site. Iniciando uma campanha, você recebe gratuitamente uma landing page de alta conversão. Tudo o que você precisa fazer é escolher entre uma de nossas landing pages, definir seu orçamento e escolher o tempo pelo qual você quer anunciar. Tendo isso feito, sua campanha vai pro ar em 24 horas. Se você ficou interessado e quer fazer um teste gratuito de 30 dias, clique em Saiba Mais e fale com um de nossos especialistas. Você me lembra de uma história rápida aqui que é bem bacana de contar? Um dos fundadores da Jus Brasil, que a gente tem, né, contato com eles compartilharam que em 2018, salvo engano, eles fizeram um teste, né, e foram analisar por que alguns clientes deles, alguns advogados que usavam, né, que usam a ferramenta, talvez até hoje da Jus Brasil, para captar alguns leads ali, né, para fazer, enfim, conexão com outros potenciais clientes que chegam na plataforma, fechavam tantos negócios e outros não, né? Então eles pegaram uma hipótese e falaram, bom, se a gente qualificar os leads, vai ser super legal, né? Os nossos clientes vão gostar e aí eu vou poder, quem sabe, até cobrar um pouco mais desses leads qualificados e o advogado certamente iria pagar, né? Falar, só vou te colocar cliente qualificado, quem que não vai pagar mais por isso, certo? Então eles pegaram, separaram lá, aqui eu estou simplificando bastante, um volume de leads e pegaram aqueles leads e compartilharam para um volume de clientes, certo? Então, basicamente os mesmos leads ou leads muito próximos, assim, em termos de qualificação. Resultado, né, que foi um susto para eles lá, pelo que me comentaram, assim, né, numa conversa, num diálogo. Os advogados que fechavam, que eram bons vendedores de fato, para eles, aqueles leads qualificados eram maravilhosos. E os advogados que sempre reclamavam eram os que continuavam achando mesmo um lead qualificado, desqualificado. Ou seja, o problema não estava no lead em si, o problema não estava no cliente, estava no advogado que tinha a interpretação, que não sabia exatamente como abordar e tirar proveito daquilo, né? Que não sabia extrair. Né? Então, um pouquinho daquilo que a gente vê na prática, que é um pouco do que vocês já compartilharam aqui também, é que o próprio advogado às vezes não enxerga que aquela questão de qualificação vamos colocar assim, é um dilema que você vai viver pro resto da vida e que a qualificação de 100%, a qualificação, esse lead extremamente qualificado, ela não existe. Quem qualifica o cliente não é a empresa, quem qualifica é você, advogado. É você quem chega na ponta e qualifica ele. Só que o Vitor pontuou muito bem. Se você espera a cada 10 clientes falar, né, que 7, 8 sejam extremamente qualificados, esquece o marketing jurídico digital. Provavelmente você está com uma percepção completamente errônea, equivocada. Né? Você está comprando curso de guru, você está esperando uma promessa. Isso não existe. Até porque a gente, como consumidor, se você fizer a própria autoanálise, você vai perceber que você entra numa loja de shopping, sei lá, você vai comprar um produto em algum lugar, você entra, você não sai comprando em toda a loja. Então você entra e fala, não, estou dando uma olhadinha, só estou vendo aqui. Ou seja, você é um lead desqualificado, você se comporta como um cara desqualificado quando você vai em outros negócios. Né? Então a gente tem que lembrar um pouco desse comportamento. Qual que é a lógica? A cada 10 pessoas que entram, 1, 2 vão comprar. Então o que as empresas fazem? Falam com mais gente, e aí tem uma máxima que é super legal, né? Que ela de fato funciona, que é aquela coincidência de que quanto mais eu falo, quanto mais eu converso, quanto mais eu atendo, mais eu vendo, né? Que ela, na verdade, originalmente é quanto mais eu ligo, mais eu vendo. Sim. Mas dá para adaptar ela, que é justamente essa linha de raciocínio. Um outro ponto, só para complementar, é no sentido desse lado que a gente está falando de promessa e tudo mais, é quando a gente fala, por exemplo, assim, o advogado não comprou a ideia, né, do marketing jurídico. E daí ele vem com aquela ideia assim, eu vi em tal rede social isso, eu ouvi que tem uma pessoa famosa, um guru, alguém assim, né, que faz isso daqui. Será que a gente não pode fazer para o meu escritório também? Mas aí é diferente, né? Tem a realidade do advogado, tem a área que ele atua, a causa que ele está trabalhando. Então, assim, será que isso realmente é efetivo para o advogado? A gente precisa levar em consideração também. Cara, eu acho que aí tem 2 pontos só rapidinho para pontuar.
O primeiro deles é justamente esse cara que vê o guru, que vê o cara fazendo e ele não entende que não é o mesmo modelo de negócio, né? Então, assim, ele acha que tudo é aplicável para a realidade do escritório dele. Então, ele vai fazer uma lógica do lançamento revolucionário e ele vai lá e ele se convence que aquilo é o que vai funcionar. Então, para esse cara, ele só tem um caminho, vai ter que ir lá, bater a cabeça, ver que não é assim e aí ele voltar rabinho entre as pernas. Ou, né, e o outro ponto é o cara que realmente ele já entra e contrata um profissional para fazer isso e ele vem numa lógica mais humilde, né? Ele tipo assim, cara, eu tô te contratando, faz o teu jogo aí e boa. Porque senão não faz sentido contratar um especialista, né? Se você não vai dar ouvidos pro cara, se você já se convenceu de uma realidade, de uma verdade, e você acha que aquilo que vai funcionar, ele só tem que executar isso para você, cara, qualquer agência serve. Mas se você realmente quer um cara que manja do teu negócio, do teu mercado, aí você contrata um especialista e deixa o cara trabalhar, velho. Porque senão é a mesma coisa que eu contratar um pedreiro lá pra fazer o telhado, eu falar, ó, seu Zé, eu acho que desse jeito aí, ó, eu pregaria o prego de outro jeito, tá? Acho que melhor fazer assim. Então, cara, faz o porra do telhado, né? Tipo, deixa o cara então fazer o trabalho em outro lugar e você mesmo faz, porque senão é uma coisa que só vai te frustrar, né? Você não vai conseguir sair daquilo. Ou melhor ainda é contratar o próprio advogado, né? E falar pra ele, ó, faz assim, faz desse jeito, né? Então, contrata um especialista e digo pra ele como tem que ser feito. Ó, essa peça tá horrível, você tem que ir por esse caminho aqui. Exatamente. Nenhum advogado gosta, tenho certeza disso. Então, a lógica é a mesma. Mas sabe que você tocou num ponto que tem um aprendizado que eu peguei uma vez, uma mentoria, que ele diz assim, ó, não é que, até legal a analogia, ele fala, não é que marketing multinível ou cursos ou essas promessas de gurus não funcionam. Sabe? Tipo, isso que você tá vendo no Instagram, dizendo, puta, agora você tem que fazer isso aqui vai te trazer um monte de cliente. Não tem nenhuma relação com não funcionar. O que ele traz, né, como lógica, ele fala assim, funciona, só que num percentual muito pequeno de pessoas. Só que aquela grande massa que compra e que não funciona é que consegue, que precisa, né? Quem está vendendo aquela metodologia precisa dessas pessoas que não se adaptam. Então, quais são as perguntas, as provocações que essa pessoa até traz para saber se para você vai funcionar? Quais são os padrões das pessoas que de fato compraram? Vamos colocar isso aqui, essa fórmula mágica, essa forma de vender a advocacia e que tiveram resultado. Tenta entender quais são os padrões. Exemplo, esse cara dedicava tempo? Precisa dedicar tempo? Precisa dedicar pelo menos uns 2 dias aqui na semana, precisa fazer todo dia pela manhã esse exercício, sabe? Fazendo uma analogia, como ir para academia, é como fazer uma dieta, como emagrecer, ficar forte, tanto faz, certo? Você vai dedicar tempo para aquilo. Então, o tempo geralmente é um dos principais pontos. O segundo é grana. Então, esses caras tinham uma disponibilidade, tinham uma capacidade de fazer isso. E o terceiro fator é tempo. Então, tipo, tempo para dar resultado. O cara tinha essa paciência. Ele falou, puta, eu sei que eu vou ter que dedicar dias, né, horas para isso, tenho um recurso, e, aliás, abrindo um parênteses, estou disposto a correr um risco de perder esse recurso, que pode ser que ainda assim você não se encaixe nos padrões daqueles que tiveram resultado, e tenho o tempo, ou seja, no tempo eu consigo aguardar o tempo necessário para que isso dê certo. Então, se você aplica essas 3 coisas aqui, cara, você pode vender, você pode se tornar um maior vendedor de marketing multinível, porque você vai ser o cara que mais vai trabalhar, porque você vai dedicar tempo, você vai colocar grana naquilo, certo? Você vai se empenhar, vai fazer a coisa acontecer e vai dar o tempo necessário. Sim. Mas qual que é o tempo? Depende de cada situação. Então pergunte para as pessoas que tiveram resultado, eu quero comprar um curso. Peça para falar com os caras que já fizeram o curso, os caras que se deram bem, chega para esse cara e pergunta, depois de quanto tempo que você começou a dar resultado? Aí você vai perceber, né? Você vai falar, 1 ano, 2 anos, volta e faz a conta. Fala, puta, tem esse tempo? Agora a cagada acontece quando o cara compra aquilo, chama que é um milagre, aí passa um mês e ele fala, não tá dando resultado. Esse cara vai estar o tempo todo correndo atrás do rabo, então ele vai sair de agência para agência, de guru em guru, vai ficar o tempo todo girando e o principal, pior, né? Limitando o crescimento dele e torrando dinheiro, né? Então ele nunca caminha para algo sólido, algo perene que ele possa de fato crescer o escritório. Faz sentido ou não? Total. Legal? Então, para a gente entrar aqui um pouquinho na questão dos produtos, senão a gente vai ficar explicando só aqui a característica de cada cliente, né, que tem mais resultado, que tem menos. O que a gente vai mostrar um pouquinho, a gente chama aqui de Data Driven, até que é um nome bonitinho para dizer o seguinte, né? Basicamente, o que a gente implementou, os resultados dessa nova metodologia que a gente trouxe recente, ele gera mais conversão. Por óbvio, conversão, quando a gente fala, são pessoas entrando dentro de uma página, dentro de um site, falando com o advogado, então ele gera mais contatos e gera economia. Por que isso? Se eu coloco 100 pessoas dentro de uma página, por exemplo, né, de um site que está totalmente desatualizado, por mais que aquele cara esteja procurando, sei lá, advogado empresarial, ele tem no Google procurar advogado trabalhista, advogado de família, tanto faz como ele procurou, se eu coloco 100 numa página ruim, talvez 5 pessoas, né, falem com aquele escritório, uma página ruim, né, 5, 1, 2, 3. Agora, se eu tenho uma página legal, que o cara se identifica, algo realmente de qualidade, e dessas 100 pessoas, quanto eu consigo gerar a mais de conversão? E aí o volume vai ficando muito maior. O que a gente já viu na prática
dos próprios produtos que a gente acabou desenvolvendo e que já estão disponíveis, é que a gente consegue gerar até mais 50% de conversão. Ou seja, a gente consegue fazer um número muito mais expressivo com o mesmo dinheiro. Então, se a gente consegue gerar mais conversão com o mesmo dinheiro, o que eu faço? Gera uma economia, por óbvio, né? Consigo gerar um resultado melhor para o meu cliente. Bom, como é que isso acontece na prática? Então vamos entrar aqui, vamos explicar um pouquinho para você que está nos acompanhando aqui, para você entender como é que isso acontece na prática. A gente usa o que a gente chama de Trimind Tech, né? Que é a metodologia para a criação de produtos jurídicos, né? Ou serviços jurídicos com uma probabilidade de atrair negócios. Quais são os 2 pilares principais que a gente leva em consideração para criar um produto jurídico, uma página de alta conversão, como você vai entender? A gente leva em consideração o seguinte: qual o volume dessas causas? Então a gente entra no judiciário, a gente usa as ferramentas. Uma das ferramentas que a gente utiliza aqui é o Courrier, que é muito boa, diga-se de passagem, fazendo propaganda já para os nossos parceiros. A gente entra lá e vê, essa causa aqui nos interessa, essa causa tem bastante volume? Tem volume. Se ela tem volume, significa que vende bem. Né, trazendo para um termo mais simples, as pessoas estão comprando aquilo, né? Porque no direito tem muito isso de, a gente já falou algumas situações aqui, muitas causas que o advogado acha extremamente interessantes, mas ninguém compra. O cara não toma a decisão de, no final, processar, judicializar ou contratar, né, na esfera consultiva, mas a gente não tem tanta informação, é muito mais difícil a gente conseguir mensurar os dados. Então, falando especificamente do que é judicializado, tem causas que são muito legais, são teses muito relevantes, mas o cliente não compra, ou se compra proporcionalmente compra muito pouco, demora muito tempo para tomar a decisão. Então, o que a gente vai em busca? Daquilo que está sendo comprado. E o mercado que está sendo comprado é de 30 milhões por ano. Então, é um mercado relativamente interessante, né? Um mercado muito bom. Segundo ponto que a gente usa, né, como principal, tem gente buscando sobre aquilo? Porque isso acontece de você ter uma causa, sei lá, esses dias apareceu um cliente que estava, me ajuda a lembrar até algumas situações, que ele estava trabalhando uma tese de pessoas que trabalharam na Caixa Econômica, né, em anos X a ano Y. Né? Tem um monte de tese, servidores públicos ali, né? E aí ele queria encontrar essas pessoas. Ok, tem um volume de causa? Quando a gente olha o volume de causa, pequeno, não era tão grande, não era tão expressivo frente a causas mais tradicionais. Mas o maior problema é que esse cara não está procurando. Então, achar esse cara é agulha no palheiro. É difícil, não é tão fácil. Então, você tem chance, claro que dá para você fazer, tem várias formas de você fazer isso. Só que o nível de dificuldade para você conseguir encontrar esse cara é muito grande. Então, o que a gente recomenda? Quero bater uma hipótese, eu aposto nisso aqui, isso aqui vai dar resultado. Cara, esteja preparado para vários testes, para dedicar muito tempo, para conhecer como você vai mapear, como é que a estratégia que você vai desenvolver para vender uma causa que as pessoas não estão procurando. Então, enquanto a gente não vende aquilo, né, para mim, o escritório ele está muito mais relacionado àquilo que as pessoas estão comprando. Uma empresa cresce muito mais nessa proporção de resolver uma dor, né, trazer uma solução para uma dor, que é aquilo que a pessoa está procurando. Então, se eu tenho 30 milhões, certo, de processos, por que eu não escolho uma fatia desses 30 milhões que me interessam, fortaleço meu escritório, vendo aquilo que estão procurando que é mais fácil, né, tipo pão quentinho, né, um pão francês da panificadora que todo mundo gosta, para depois eu pensar numa hipótese que, é muito mais difícil. Salvo que eu já estou muito bem, já estou vendendo, já está tudo certo, meu escritório cresce, agora eu quero sair um pouquinho dessas causas tão tradicionais. Né? Lembra de mais algum caso, alguma situação que a gente possa complementar? Cara, dos servidores públicos foi uma boa. Também tinha uma tese, cara, que as pessoas faziam para quem presta concurso, que o concurso não chama alguma coisa, ele entra com uma liminar lá, tanto para concurso quanto para vestibular, para você conseguir ajuizar na justiça, sei lá como é que funciona esse negócio, mas para você conseguir entrar realmente e conseguir lá a tua vaga, né? E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, cara, mas para quem que você vai vender isso? Pro concurseiro é o cara que gasta 10 conto por ano só comprando curso, essas paradas, o cara não tem dinheiro, velho, o cara tá quebrado. E aí o outro cara é o universitário, que seria o cara que acabou de passar na faculdade, aí não foi chamado, sei lá, alguma coisa deu, e você quer vender um negócio para esse cara. Só que o cara não pensa nisso, né? Tipo, mas qual é o nível de dificuldade de vender essa tese? Tipo, quem que é meu público de fato? E será que ele tem dinheiro para contratar isso? É um perfil que 99% não vai ter dinheiro. Aí você vai ficar batendo cabeça lá e não vai conseguir gerar resultado porque o lead é desqualificado, né? No caso, não tem dinheiro, mas você já sabia disso.